Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um clube aqui no canal. Hoje vamos até o Rio de Janeiro falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você vai conhecer a história da equipe desde a sua fundação até o momento atual, passando por títulos, feitos, ídolos e muito mais. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal e que a gente traz sempre grandes histórias de grandes clubes para vocês. Também já deixa o like, esquece não. A melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal é deixando o like e também compartilhando o vídeo. Conto com vocês nessa, taca o dedo aí no like e vamos juntos conhecer a história da equipe do Vasco. Solta a vinheta. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto do ano de 1898 por um grupo de remadores, inspirados nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias. Inicialmente era uma agremiação de remo, mas logo incorporou o futebol no clube. As cores do Vasco guardam forte significação. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, desbravados por Vasco da Gama, enquanto o branco da faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. Além disso, essas são as cores que se encaixam na ideia de uma comunhão de etnias, já que o Vasco foi o primeiro clube do Brasil a lutar contra o preconceito racial e social. A cruz, principal símbolo da equipe, tem forte aspecto religioso, porque a Ordem Militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. O apelido Gigante da Colina vem da colina histórica, que se iniciava em plano inclinado a partir do próprio terreno atual do seu estádio, que foi terraplanado e subia em direção à atual Barreira do Vasco, fechando em arco com o Morro do Pedregulho, por onde passa a atual rua Ricardo Machado. Em novembro de 1915, o Clube de Futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco da Gama, dando origem ao departamento de futebol da equipe cruzmaltina. Apesar da oposição dos remadores vascaínos, o Vasco estreou no futebol ao dia 3 de maio do ano de 1916 na terceira divisão, perdendo por 10-1 para a equipe do Paladino Futebol Clube. Em 1922, o Vasco conseguiria o seu primeiro título ao ganhar a Série B da primeira divisão, o que lhe abriu a possibilidade de jogar na primeira divisão, na divisão principal da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. O Vasco venceu o América e o Fluminense, conquistando o campeonato em seu ano de estreia na elite, no dia 12 de agosto de 1923. A partir daí, a equipe cruzmaltina não parou mais de ganhar títulos e de conquistar torcedores. Em 1947, o Vasco foi campeão estadual e, com o título, recebeu o convite para disputar o Campeonato Sul-Americano de Campeões, competição precursora da Copa Libertadores da América. O Vasco conquistou a competição em Santiago, sendo assim o seu primeiro título continental. Em função do seu título carioca do ano de 1950, o Vasco se qualificou a participar da Copa Rio de 1951, competição que contou com participação de clubes da Europa e também da América do Sul. O Vasco acabou caindo nas semifinais daquele certame. A equipe também tem grandes vitórias internacionais na sua história. Em 14 de junho de 1957, a equipe de São Januário venceu o Galáctico Real Madrid e Di Stéfano e companhia por 4-3 na final do Torneio de Paris e levantou a taça da primeira edição da competição, com uma apresentação perante o público de mais de 65 mil pessoas no estádio Parc des Princes. Ainda em 57, o Vasco ganhou do Barcelona por 7-2 no estádio Les Corts, antiga casa da equipe da Catalunha. Já em 1966, o torneio Rio-São Paulo terminou empatado entre Vasco, Botafogo, Santos e Corinthians, e o título foi dividido entre as 4 equipes. Os anos 60 marcaram uma profunda crise política no clube que culminou
em 1969, com a cassação do então presidente vascaíno. Já a década de 70 foi marcada pelo surgimento de Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos da história, e também pelo goleiro Andrada. O Vasco conquistou o Campeonato Carioca, sendo campeão também do Brasileirão de 1974, com Roberto Dinamite se sagrando artilheiro e o principal nome da equipe na conquista. O Vasco se tornaria o primeiro clube do Rio de Janeiro a conquistar a competição nacional. Já na década de 80, surgiram alguns ídolos vascaínos como Acácio, Mazinho, Giovani, Bismarck e Romário. Na década de 80, o Vasco também conquistou inúmeros torneios, entre esses 3 títulos estaduais, 1982, 1987 e 1988, e conquistou também pela segunda vez o Campeonato Brasileiro de Futebol, isso em 1989, após montar um time que ficou conhecido como a Sele Vasco e que tinha o atacante Bebeto na equipe. A década de 90 no Vasco ficou marcada pela despedida dos campos do ídolo Roberto Dinamite, isso em 1993, e também pela ascensão de novos ídolos da equipe, como Edmundo, Monimal, Felipe, Pedrinho, Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode e Juninho Pernambucano. Já em 1992, o clube ganharia o seu primeiro título, que marcaria a conquista do tricampeonato carioca 92, 93 e 94. Ainda na década, no ano de 1997, o Vasco conquistaria mais um título brasileiro, dessa vez com Edmundo Animal puxando aquela equipe. Em 98, o clube ainda se tornaria campeão do Campeonato Carioca e venceria a Taça Libertadores da América, sendo essa conquistada em 26 de agosto, apenas 5 dias após o aniversário do clube. Naquela década, o Vasco contava com jogadores de grande destaque no cenário nacional. Em 2000, o Vasco chegou até a final do Campeonato Mundial de Clubes, campeonato esse que tinha clubes como o Real Madrid, o Manchester United e também a equipe do Corinthians, a equipe que foi campeã daquela competição. O Vasco também venceu o Tetracampeonato Brasileiro, isso em 2000, além de vencer a Copa Mercosul. A equipe seguia conquistando campeonatos estaduais e em 2008 sofreu o mais duro golpe da sua história, com seu primeiro rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe seria campeã no ano seguinte da Série B, após vencer o América de Natal por 2-1 no Maracanã, retornando assim à primeira divisão. Já em 2011, conquistou a Copa do Brasil e, pela primeira vez, venceria a competição de mata-mata. Na final, superou a equipe do Coritiba após uma vitória por 1-0 em São Januário e uma derrota por 3-2 no Couto Pereira, e o título viria pelo gol qualificado. Em 2013, foi novamente rebaixado para a Série B do Brasileiro, num jogo que ficou marcado negativamente por uma briga entre torcedores do Vasco e do Atlético Paranaense em jogo em Joinville. Em 2014, terminou em terceiro lugar na Série B, voltando novamente à Série A. Em 2015, conquistaria o Campeonato Carioca após um jejum de 12 anos sem vencer a competição. Foi rebaixado pela terceira vez em sua história em 2015, mas em 2016 venceria novamente o Campeonato Carioca, se sagrando bicampeão, e novamente voltaria à Série A. O Vasco seria rebaixado mais uma vez em 2020, mas em 2021, diferente das outras vezes, não conseguiu seu acesso automático, ficando mais um ano na B e só conseguindo seu acesso em 2022. Em 2023, está jogando a Série A e brigando para se manter na elite nacional. Entre os seus principais títulos estão uma Libertadores da América, conquistada em 98, um Sul-Americano de Campeões em 48, uma Copa Mercosul, conquistada em 2000, 4 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, um Brasileirão da Série B, 3 torneios Rio-São Paulo, 24 Campeonatos Cariocas, entre outros títulos de menor relevância. Suas cores são o preto e o branco, e os seus grandes rivais são o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo.
A equipe manda seus jogos no estádio de São Januário, estádio que é de sua propriedade e, em algumas oportunidades, também utiliza o Maracanã. Entre os seus ídolos, nomes consagrados como o de Roberto Dinamite, Romário, Juninho Pernambucano e Carlos Germano. Se você gostou de conhecer a história do Vasco, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para ser notificado sempre que a gente postar um novo vídeo. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima.